tudo bem? Olha, nesse vídeo eu quero ser bem breve, mas quero falar sobre um assunto importante. O impacto das emoções. Gostaria que você pensasse nisso. Sabe por quê? Existem situações em que você faz uma palestra, você faz uma preleção, sei lá, uma defesa de trabalho, enfim, seja o que for, você precisa colocar emoção. É claro que você não precisa ser exagerado, mas é preciso que você tenha o cuidado na forma como você vai falar, como eu já te disse antes, mas principalmente dar uma certa ênfase naquilo que você está contando. Porque se você for uma pessoa fria, faz uma leitura, digamos, bem fria ou linear, como eu costumo dizer, ela perde o gosto, as pessoas perdem o interesse. Você, às vezes, percebe que existem preletores, existem palestrantes que falam de uma forma muito mecânica, e isso não é bom. Precisa ter um pouquinho de emoção. Às vezes você ri sozinho, você fala uma coisa engraçada que às vezes só você ri e a plateia nem se movimenta, mas é importante você ter essa emoção porque você está conduzindo a plateia para esse momento, né? Então ela exige que você coloque uma certa dose, eu diria até uma boa dose de emoção nas suas palavras, né? O interlocutor ele precisa sentir um tom de sinceridade, essa é a primeira coisa, sinceridade no seu discurso, mesmo que seja uma defesa de tese ou simplesmente um trabalho de conclusão de curso, não importa, né? A emoção ela é um tempero essencial, ideal. Você precisa dar uma certa sinceridade naquilo que você está falando, né? Tem um jornalista, eu acredito que da década do século passado, né, em 1910, o escritor e jornalista chamado João Batista de Andrade, João Batista Ribeiro de Andrade Fernandes, um nome enorme, mas ele é conhecido como João Ribeiro, e nessa época, em 1910, ele fez um discurso que foi regado de muita emoção, de muita coisa, né? Ele foi muito bravo, muito exagerado. Então ele disse assim, vou ver se eu consigo lembrar, ele disse assim, eu vou falar o discurso para você como eu vejo, né? Como eu vou dizer do jeito errado, pode ser assim? Vamos lá. Senhores, reuni todas as recordações que vos são caras. É a soberania nacional que vos suplica, é a democracia que se dirige a uma Câmara de liberais. Tem algum sentido, tem algum sentimento nisso? É apenas uma leitura simples. Mas tente imaginar ele falando isso diante de uma plateia e ele está inflamado. Ele fala, senhores, reuni todas as recordações que vos são caras, é a soberania nacional que vos suplica, é a democracia que se dirige a uma Câmara de liberais. Na verdade, quando você coloca essa emoção, né, você entende melhor o texto. Hoje nós vemos muitas pessoas muito inflamadas em determinados discursos. E às vezes nós percebemos que isso não é totalmente apropriado. E eu não vejo, como é que eu posso te explicar de uma forma que não seja indelicada, mas eu não vejo que seja necessário você ser tão inflamado a ponto de incomodar as pessoas. Eu me sinto incomodado às vezes numa pregação onde o pastor grita mais do que prega. Isso é normal, eu estou te falando porque eu vivo nesse meio. Então eu percebo quando, por exemplo, um preletor fala demais. Não gosto muito de discurso de políticos porque eles, às vezes eles extrapolam, né, aquele sentimento. Parece que as pessoas são surdas ou são burras, dá essa sensação, mas um pouquinho de emoção é importante. Isso aí é fundamental para a gente porque nós não podemos deixar de lado. Você percebeu que esse texto que eu li, ele é um texto forte, né? E ele tem um impacto. E o João Ribeiro, ele utilizou de uma emoção muito grande, ele chegou ao limite da sua emoção. E ele se notabilizou por conta disso. Se você for lá no Google, você vai achar o texto do João Ribeiro, né? E vai perceber como foi importante essa expressão que ele fez, porque o texto vive até hoje. E às vezes, quando você fala determinadas frases ou coloca determinadas questões diante de uma plateia,
a plateia ela pega aquilo, ela percebe a partir da emoção que você transmite para ela. E às vezes eu faço algumas palestras e eu gosto muito de palestras motivacionais, eu me sinto à vontade, eu brinco com as pessoas, eu faço as minhas caras e as minhas bocas, aquela coisa toda, mas em determinados momentos eu vou no sentimento da pessoa. Eu vou e falo de modo que às vezes a pessoa se emociona tanto que chega a chorar. Outras, elas se sentem totalmente desarmadas em determinadas situações. Então é importante você pensar nisso, tá? Pense com bastante carinho, o nosso vídeo hoje é curto, porque é um assunto que eu gostaria que você pensasse também, tá bom? Um grande abraço para você, a gente se vê em breve. Tchau, tchau!